Eu quero dizer que esse é um tema, assim, que eu geralmente começo todos os meus treinamentos de vendas, tanto em company, já comecei palestras também, trazendo esse assunto, porque realmente ele é muito, muito, muito importante, de suma importância, né? Não tem como a gente estruturar um processo de venda, como a gente realmente fazer uma entrega memorável, oferecer uma experiência realmente diferenciada para o nosso cliente, se a gente não souber verdadeiramente o que é que a gente vende, né? Gente, por que eu decidi conversar sobre esse assunto com vocês? Sobre o que vocês vendem. Como eu falei, ele vai fazer toda a diferença na percepção de produto, de serviço de vocês, mas principalmente na percepção de vocês enquanto vendedores, principalmente na visão que vocês têm de si próprio. A transformação ela tem que começar por nós, ela tem que partir de nós e ela é de dentro para fora. Então a gente precisa enxergar realmente o que a gente vende para a gente conseguir dar o primeiro passo e iniciar esse processo de transformação e realmente se libertar do medo, do preconceito, da vergonha de vender. E porque eu sei, né? Se você tá aqui, você já me acompanha há mais tempo e sabe que é essa a minha bandeira, que é essa a minha grande razão, meu grande propósito é fazer com que todos os empreendedores se libertem do medo de vender e realmente possam monetizar e viver das suas grandes criações, viver da sua obra sem medo de julgamento, sem medo de ser considerado vendedor e, detalhe, com muito orgulho de ser vendedor, porque vendedor é gente que ajuda a gente. Vendedor é aquela pessoa que causa transformação. Andressa, transformação. De nada adianta eu ter um super produto, de nada adianta eu ser criador de uma excelente, extraordinária obra se eu não consigo vender ela para as pessoas, certo? Então, assim, o que você vende? Olha só, diferente dos outros dias, hoje eu não montei nada de escrito. Hoje eu quero falar de coração para vocês, de coração aberto, porque esse realmente é um tema que eu vivi na pele, é um assunto que eu demorei muito tempo para conseguir falar sobre ele, para conseguir conversar sobre isso, porque a maneira como eu descobri o que eu realmente vendia, ela foi transformadora, mas ela também foi traumatizante, né? E eu fiquei muito tempo remoendo e não conseguia falar sobre isso, né? Não conseguia falar, mas enfim, hoje eu falo porque sem me engasgar, porque por muito tempo eu me engasguei, porque eu entendo o quanto isso pode fazer bem, né? E realmente virar essa chave, talvez seja o que esteja faltando para virar essa chave aí pra gente começar a vender. Então, gente, olha só. Eu não sei se eu já contei pra vocês aqui, mas eu sou do interior e eu comecei, não por vontade, tá? Não por decisão, trabalhar no comércio, vendendo, por livre, espontânea pressão e necessidade. Eu não fui vender porque eu queria, eu fui vender porque eu realmente não tinha opção. E a única certeza que eu tinha é que eu não queria voltar pro interior. Então, eu ia fazer qualquer coisa, e esse qualquer coisa, na minha concepção, era vender, era ser balconista, né? Então, por necessidade, eu fui ser vendedora. Bati lá numa porta, depois de 3 meses, indo todos os dias na Secretaria da Educação, porque eu tinha me formado professora e eu queria dar aula, né? A educação era muito forte, muito latente na minha família, é até hoje, né? E hoje eu acabo sendo professora, achei a minha maneira de entregar isso, né? De continuar educando. Mas depois de 3 meses de não, eu já tava me sentindo acabada, eu já tava pesando quase 100 quilos. E depois de um susto, literalmente, de um susto na balança, eu pensei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu vou entrar na primeira porta e vou pedir um emprego de vendedora mesmo. E assim eu fiz. Bati numa loja, chamei o gerente e disse, olha só, eu preciso trabalhar, eu não sei vender. Eu disse pra ele, eu não sei vender, mas eu posso aprender. E imediatamente ele disse assim pra mim, não, você pode começar amanhã. Eu lembro que ele me olhou e disse, não, você pode começar amanhã.
venha tal hora e tal, já me deu um uniforme para levar para casa. E eu fui embora meio sem entender o que estava acontecendo, porque eu já estava há 3 meses batendo na porta da Secretaria da Educação, pedindo um emprego de professora, e eu não conseguia. E de repente, quando eu decidi vender, na primeira porta que eu bati, e eu disse, eu não sei vender, mas eu vou aprender, ele já disse, você pode começar amanhã. Hoje eu entendo por que ele me contratou, porque eu trabalhei muito com processo seletivo, eu acredito que muitos de vocês que estão aqui também, e tudo que a gente mais quer ouvir de uma pessoa é, eu não sei, mas eu posso aprender. Ou eu não tenho a resposta, mas eu vou procurar. Então, há 20 anos atrás eu não entendi o que, eu nem percebi o que eu tinha dito pra ele, mas eu tenho certeza que ele me escolheu por causa dessa resposta que eu dei no momento de total desespero, porque eu não queria de maneira alguma ter que voltar pro interior, não desmerecendo quem estava lá, quem ficou lá, e muitas das minhas amigas ficaram lá e são extremamente felizes até hoje lá no interior, mas eu realmente não queria. E eu tinha essa consciência, né, que eu precisava fazer mais. E foi muito louco, sabe, gente? Porque eu bati na porta da loja mais bonita que tinha na cidade. Mais bonita que tinha na cidade. E mesmo estando com a minha autoestima baixa, pesando quase 100 quilos, né? Eu tinha perdido meu namorado também, porque você sabe o que acontece na vida de uma mulher quando ela se entrega. Sem emprego, gorda, sem namorado. Essa era a minha realidade, né? Me sentindo levando um não todos os dias, com uma carga emocional de uma expectativa de uma família em cima de uma professora que não conseguia entrar no mercado de trabalho. Então a gente simplesmente se acaba, né? Mas enfim, comecei lá. Hoje eu escuto essas palavras e eu fico olhando para trás e fico pensando, cara, a gente não sabia nada disso, a gente não pensava assim, a gente simplesmente fazia sem saber direito o que estava fazendo, e hoje a gente está colhendo os frutos e o resultado disso, né? E isso é muito bom, e a gente está colhendo os frutos e podendo ter a oportunidade de compartilhar com essa gurizada que está entrando aí no mercado de trabalho e tal, e tudo que eu queria é ter alguém que conversasse comigo há 20 anos atrás, assim como a gente tem conversado, né, com quem tá entrando no mercado de trabalho hoje, dando uns toques, enfim, né, mas nada é por acaso. A gente precisava passar por isso para poder ter histórias para contar, poder inspirar e poder mostrar o caminho para quem tá começando aí, né? Mas enfim, então eu queria contar para vocês. Entrei nessa loja e eu sempre fui muito decidida e sempre tive esse senso de protagonismo. Eu tenho um perfil extremamente dominante, né? Eu sou uma pessoa movida a desafios. Se você quiser que eu faça alguma coisa, é só você dizer que eu não vou fazer, porque eu vou fazer. Tô abrindo meu coração aqui pra vocês. E eu sou extremamente competitiva. Então, o que eu fiz? Eu entrei nessa loja, gente, eu engoli o estoque, eu aprendi tudo, eu fiz e aconteci, e em 2 meses, eu já vendia mais do que todo mundo. E eu lembro que tinha uma vendedora que ela fazia 6 anos que ninguém conseguia vender mais do que ela, lá nessa loja. Ela era a top, né? A vendedora top. Quando eu escutei aquilo, eu pensei, tá. Deixa pra mim. E o segundo mês, olha o que é. É muita competição e um pouco de maturidade, né? 18 anos, 19 anos, acho que eu tinha um pouco de maturidade, né? Eu pensei, tá, mas deixa pra mim. No segundo mês eu já comecei a vender mais do que ela. E, cara, eu vendia muito. Primeira a chegar, última a sair, todos os dias. Não emagreci, porque aí eu comia mal demais, eu nem comia, eu comia muito lanche, eu não cuidava de mim, eu simplesmente queria queria ser a melhor vendedora, a que mais tirava nota, a que mais faturava. Eu era a queridinha da gerente, porque, cara, eu vendia muito, eu atendia muitos clientes, eu era muito rápida, né? E eu entregava muito resultado, né? O resultado desse exagero de entrega é que eu entregava muito resultado no sentido de número. E isso para minha gerente era fundamental, essencial, e a gente, quando é líder, isso é super importante. É super importante que a gente tenha isso, né?
E, cara, e assim, ó, eu fui assim, enlouquecidamente a vendedora número 1 por muito tempo. Muito tempo. E aí eu queria compartilhar pra vocês que, assim, eu lembro até hoje que era 24 de dezembro, 10 para 5, depois de um Natal extremamente fantástico. Eu tinha vendido muito aquele Natal. E, gente, quando eu vendo muito, é assim, é vender muito mesmo. É ter vendido quase o dobro do que a outra pessoa, é ter feito uma entrega excepcional, assim, em questão de minha entrega e dedicação àquela meta. Olha como eu era, gente. Eu lembro que quando a gerente foi passar a meta, eu não subi para a sala dela. Eu perguntei para ela qual era a meta. Olha isso, olha como eu era. Eu perguntei para ela qual era a meta da fulana, que era a vendedora, que ela número 1. E ela disse, a meta dela é 60 mil. Eu lembro exatamente disso. A meta dela é 60 mil. Eu disse, pois então, a minha é 120. Assim eu era. Doente, gente. Doente. Mas tudo bem, eu achava que era o jeito certo. E daquela maneira, vendendo muito, eu tinha conquistado meu espaço lá dentro daquela empresa. Como a melhor vendedora em faturamento. E aquele Natal, ele foi realmente fora do normal. Fora do normal. Era 10 para 5 da tarde, eu tava extremamente feliz, extremamente realizada, extremamente, assim, fazendo planos com o que eu ia comprar com aquele salário que tinha sido épico na minha vida, né? Todo mundo me dando os parabéns, ninguém acreditava que eu tinha vendido muito, mas assim, eu realmente não aguentava mais. Eu tava muito cansada. Sabe quando as pernas querem, quando a cabeça quer que você faça um pouquinho mais e o teu corpo não obedece, você perde o controle, enfim, eu não aguentava mais, tava muito cansada. E 10 para 5 da tarde, eu olhei pra frente, a loja era comprida e entrou uma cliente e veio na minha direção. Gente, eu lembro até hoje, o cabelo dela era bem parecido com o meu cabelo hoje, assim. Ela veio na minha direção. E eu tava com muita bagunça pra guardar, eu vendia sapato naquela época, muita bagunça em cima do caixa, porque eu fazia um auê né, com os meus clientes, era uma nota atrás da outra, uma nota atrás da outra. E ela veio na minha direção e sabe quando os teus colegas, e aí o pessoal já tava guardando as coisas, já tava se organizando pra ir embora. Quem aqui tem um colega ou já entrou em alguma loja que fecha no horário 10 para 5, os vendedores estão tudo ok? Às vezes é 5 para 5, tu vai passar no caixa, o caixa já fechou. Gente, esses dias eu fui numa loja e 5 para 5 a menina do caixa já tinha fechado o caixa. Então, assim, fica a dica, não façam isso é falta de respeito com o cliente. Horário existe para ser cumprido. Se é 5 horas, você vai fechar o caixa depois do horário. Mas olha só, quando essa cliente entrou, os meus colegas que tinham vendido menos do que eu, mas que eram muito mais espertos e queriam ir para casa, simplesmente fizeram assim, ó. Sumiu todo mundo de dentro da loja. Todo mundo. E ficou só a tonta da Karine lá no fundo. E sabe por que eu não fugi? Porque as minhas pernas já não me obedeciam mais. Eu tava tão cansada que eu não conseguia correr. Porque senão provavelmente eu tinha corrido da cliente também. Porque eu era assim. Vou admitir pra vocês, eu era assim. E a cliente chegou em mim e disse, moça, eu quero um tamanco. Eu quero um tamanco. Eu respirei fundo, né? E ela tinha uma voz, eu lembro da voz dela até hoje. Uma voz fina, assim. Mas eu quero um tamanco, ela falou. E eu olhei, não tinha ninguém, pensei, fazer o quê, né? Vou ter que atender. E eu disse, que número, moça? Ela disse, 35, 36, às vezes 37. Meu Deus. Eu pensei, não, eu mereço. Eu mereço. Cara, eu trabalhei tanto, eu vendi mais do que todo mundo, agora me entra essa bucha 10 para 5 da tarde. Mas tudo bem, vou ter que atender. E eu fui pro estoque. Fui pro estoque, peguei meia dúzia de caixa e vim pra frente, trouxe pra ela. Nenhum deu certo, eu voltei pro estoque. E cada vez que eu voltava pro estoque para buscar mais modelos e mais modelos, eu me sentia muito mal. Eu fui amargando aquilo e eu fui pensando, poxa vida, né? Isso não pode estar certo. Isso é muito injusto comigo. Eu trabalhei mais do que todo mundo, eu me dediquei. E agora vem essa pessoa nesse horário aqui. Provavelmente estava a tarde toda tomando chimarrão, né? Porque não veio mais cedo. Porque deixar até 10 para 5, eu pensava assim, cara, eu também tenho família.
Tudo que eu mais queria era ir pra casa, ajudar minha mãe a fazer a ceia de Natal e ficar quieta. E olha só, e ficar quieta porque assim, eu não aguentava nem ouvir as pessoas falarem ao meu redor. Né? Era tanto movimento, foi tanta correria que tudo que eu queria era ficar quieta. Moral da história, cada vez que eu ia pro estoque buscar mais tamanco, e nenhum dava certo, e ela nem botava nos pés os tamanco e dizia que não queria, eu ia murchando, e aquilo ia me fazendo muito mal, gente, muito mal. Eu lembro que eu senti uma sensação assim, eu ia me engasgando e pensando, poxa vida, eu não quero ser vendedora. Eu não quero mais ser vendedora, porque é uma falta de respeito que os clientes fazem com a gente, né? Profissão ingrata é essa. Eu fiz tudo direitinho, eu fiz tudo o que precisava fazer agora. Gente, já se tinha passado meia hora, 45 minutos. A gerente da loja tava na porta e ela fazia assim pra mim, ó. Ela tava louca pra ir embora. E eu não consegui encontrar um tamanco pra cliente. E eu comecei a chorar já. Cada vez que eu ia pro estoque, eu comecei a chorar. Porque daí mistura cansaço, tristeza, né, raiva. Vou dizer pra vocês, não tenho vergonha de dizer, eu tava com muita raiva daquela cliente. E aí, a última vendedora que tava na loja, que tinha terminado de arrumar o setor dela, veio me desejar Feliz Natal. O nome dela era Claudete, minha colega. E ela me deu um abraço e disse, Karine, Feliz Natal e tal. E disse assim, boa sorte. Essa cliente que você está atendendo acabou de gastar todo o limite da liberação, a loja vendia no crediário, acabou de gastar todo o limite dela com esse vestido que ela tá usando aí. Eu acho que ela vai sair daqui e vai direto para algum bailão pra noite de Natal. Por isso que ela deve estar querendo um tamanco. Só que ela só tem R$15 para comprar um tamanco. Você vai ter que fazer milagre, ela disse. E bateu no meu ombro. Eu pensei, meu Deus, eu não acredito. Gente, eu fui pro estoque e lá eu chorei, porque eu pensei, vai pra festa, desgraçada, ficou a tarde toda em casa, eu aqui, 45 minutos depois do horário, cansada, arrastando as minhas pernas, e vou ter que fazer isso pra essa cliente. E na hora eu lembrei que tinha um tamanco que era ponta, a gente chamava de PE, ponta de estoque, e custava R$14,90. Eu fui pro estoque, procurei aquele tamanco, eu nem sei que número ele era, tá, gente? Procurei aquele tamanco e trouxe pra ela. E disse, moça, olha só, deixa eu te mostrar. A gente tá com uma promoção aqui. Tem um tamanco de R$14,90. Peguei o tamanco, mostrei pra ela. Ela disse, é esse mesmo, moça. É esse. Ela não experimentou. Ela disse, é esse mesmo. Embrulha porque eu tô com pressa, ela disse assim pra mim. E ainda disse, eu tô com pressa. Eu pensei, não, e eu não tô. Eu tô com pressa. Eu peguei aquela caixa, fechei, tirei a nota, levei pro pacote. E comecei a guardar aquela bagunça, eu devia ter uns 40 pares de sapato espalhado, comecei a guardar aquela bagunça, enquanto eu guardava, eu chorava, guardava e chorava. Me sentindo a pior pessoa do mundo, me sentindo humilhada, sabe, gente? Me sentindo verdadeiramente humilhada. Acabou com o meu Natal. E aí a minha gerente chegou e disse, olha só, Karine, tá muito tarde, é quase 6 horas, enfim, vai pra casa. E dia 26 tu volta, vem mais cedo e guarda essa bagunça antes da gente começar a loja. E assim eu fui, assim eu fiz. E eu fui pra casa chorando. Acabou o meu Natal. Eu definitivamente não ajudei a minha mãe a fazer nada, ajudar a ceia, nada. Eu acho que eu até passei aquele Natal dentro do quarto, porque eu tava com muita dor de cabeça, né? Chorar, me deu uma enxaqueca desgraçada. Enfim, passou o Natal. Dia 26 eu chego na loja. Fui mais cedo, arrumei tudo. Quando a loja abriu as portas, às 8 ou 8h30, não lembro. Quem foi a primeira cliente que entrou? Porta dentro, com uma sacola na mão. A cliente do tamanco. Ela entrou e veio reto na minha direção. E eu pensei, tu não usou o tamanco. Pode vir quente que eu tô fervendo. Pode vir. E ela veio. E eu em posição já de ataque, né? E a hora que ela chegou na minha frente, ela disse, moça, olha só, eu não pude usar meu tamanco. E eu disse, sério? Você não usou seu tamanco? Bem assim, com essa cara que eu tô fazendo agora pra vocês, bem de debochado. Fiz a volta atrás do balcão, parei atrás do balcão. Sabe por que eu parei atrás do balcão? Porque a minha vontade era me avançar nela. E eu fui pra trás do balcão pro balcão me segurar. Fiz a volta pra trás do balcão. Coloquei a caixa atrás do balcão e eu abri a caixa. Quando eu abri a caixa, tinha um pé só dentro da caixa. Eu tinha mandado o tamanco
com um pé só dentro da caixa. O outro tinha ficado no expositor. Bom, e aí eu não preciso dizer pra vocês. Naquele momento eu perdi toda a minha razão, eu, né, tive que engolir o meu orgulho, engolir a minha raiva, porque assim, não interessa o que você faz, o que o cliente fez, você não pode entregar as coisas pela metade pro cliente, não interessa a situação. A partir do momento que você entrega as coisas pela metade, você perde totalmente a sua razão, né? E aí eu disse pra ela, moça, desculpa, não era minha intenção, eu não sei o que te dizer, não era minha intenção estragar a tua festa de Natal. E olhem só, eu que já tava me sentindo um lixo por ter feito aquilo ali, olhem só, preste bem atenção. E ela disse, desculpa, né, eu não queria ter estragado a tua festa de Natal, porque na minha cabeça ela ia sair com aquele vestido e ia direto pro bailão. Foi isso que a minha colega disse, foi isso que eu comprei como verdade. E ela disse assim pra mim, não, moça, não tem problema. Bem capaz, isso acontece. Olha só, mas deixa eu te contar. Eu não fui pra festa. Não era festa de Natal. A senhora acredita que eu tenho 4 filhos? Os 3 mais velhos, fiz 3. Os 3 mais velhos, eu perdi pras drogas. Eu não sei onde errei. Mas o meu menino mais novo, esse a senhora precisava conhecer. A senhora acredita que ele foi coroinha na missa de Natal às 18 horas aqui na Catedral? Essa loja ficava bem pertinho da Catedral. Eu trabalho na Safra. Aqui em Santa Cruz tem muitas fumageiras, né? E ela disse, eu trabalho na Safra e eu trabalhei até às 4 horas. Fui pra casa correndo, tomei um banho rápido e vim comprar uma roupa porque eu tô tão orgulhosa dele e eu queria que ele também se sentisse orgulhoso de mim. A senhora precisava ter visto. Ele tava tão bonito. Foi tão bonita a missa de Natal. Esse guri vai dar bom, ela disse. Gente, naquele momento, eu que já tava me sentindo um lixo por ter colocado um pé de tamanco só, entendi que naquela situação eu não era ninguém. Que diferença fazia eu ter corrido mais do que todo mundo, eu ter vendido mais do que todo mundo, eu estar carregando a faixa de melhor vendedora, se eu sequer tinha perguntado o nome daquela cliente. Olha a oportunidade que eu tive de fechar aquele meu Natal incrível com uma chave de ouro, com uma história dessas. E eu nem sequer olhei nos olhos da cliente. Eu não quis saber por que ela queria aquele tamanco. Eu simplesmente quis entregar um tamanco e me livrar dela. Era isso que eu queria. E eu fiquei pensando, cara, que direito eu tenho de fazer isso com o cliente? Que direito eu tenho de fazer isso com aquele menino? Eu não podia voltar no tempo. Eu não tinha o poder de voltar no tempo, porque tudo que eu queria era voltar no tempo. Ter proporcionado para aquela mãe aquela experiência, ter feito aquele filho se encher de orgulho de ver aquela mãe bonita. E hoje que eu trabalho com empoderamento feminino, gente, eu sei o quanto é importante para uma mulher, para uma mãe, que os filhos a vejam bonitas também. E era essa a intenção dela. E ela me procurou pedindo ajuda e eu neguei. Eu simplesmente neguei. Eu perguntei o nome dela. Jaqueline era o nome dela. Eu perguntei o nome do filho dela. Guilherme era o nome do filho dela. Eu pedi desculpas pelo que eu tinha feito, mas eu não podia mais voltar no tempo. E eu só ficava pensando, cara, eu deveria, se eu soubesse, se eu tivesse me permitido, eu teria saído às 5:45 que eu saí, e eu teria ido lá na catedral assistir ela. E ela disse, moça, mas não tem problema. Eu fui de chinelo mesmo. Porque o que aconteceu? Ela pegou o tamanco e foi até a praça, tem uma praça na frente, ela era uma cliente mais humilde, era uma loja popular que eu trabalhava. Ela foi até a praça e lá na praça ela foi trocar o tamanco. E quando ela foi trocar, ela viu que tinha um pé dentro.
E ela disse, moça, não tem problema, eu fui de chinelo mesmo, mas ele tava tão bonito, esse guri vai dar bom. A senhora precisava ter visto, e eu pensei, realmente eu precisava ter visto e eu não me percebi, não me permiti. Então, gente, eu quis contar essa história pra vocês, porque quando eu falo que você vende, essa cliente, essa história, me ensinou 2 grandes lições que eu carrego pra minha vida. A primeira delas é que por trás de cada cliente existe uma grande história. Uma grande história. E a gente precisa se permitir conhecer a história das pessoas que vêm nos pedir ajuda. Lembra? Quando alguém vem buscar a tua solução, é um pedido de ajuda. Você precisa entender isso. Que as pessoas não vêm comprar de você. Elas vêm pedir ajuda. E quando você não escuta a história dessa pessoa, quando você não entende o que tem por trás daquilo que ela veio, daquele pedido de ajuda, você simplesmente está negando ajuda, está sendo negligente ou está entregando qualquer coisa. A segunda grande lição que a Jaqueline me ensinou foi que eu não vendia tamancos. Gente, eu tô suando essa história, ela me desconcerta, porque ela me leva lá atrás. Ela me faz viver aquele sentimento, eu me engasgo até hoje. Mas essa cliente me ensinou a maior lição de todas, em função de vendas, nesses 20 anos que eu venho trabalhando com isso. Que eu não vendia tamanco. Na verdade, eu nunca vendi tamanco. As pessoas não compram tamanco. As pessoas não compram sapato. O que é que as pessoas compram? E por isso que eu quero perguntar pra vocês. Vocês sabem o que vocês vendem? Então eu queria dizer pra vocês que eu precisei levar uma tamancada na cabeça. Uma tamancada na cabeça. Pra poder entender isso e virar essa chave. E gente, quando eu virei essa chave, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu tomei uma decisão incrível naquele dia. Depois que aquela cliente saiu da minha frente, né? E eu não podia voltar no tempo. Eu prometi pra mim mesmo que eu jamais ia permitir que algum cliente passasse mais uma vez pela minha frente sem que eu sequer olhasse nos olhos dele e perguntasse o nome. Porque nem o nome daquela mulher eu sabia. Nem o nome daquela mulher eu sabia. Eu nunca mais ia não olhar nos olhos. Eu ia descobrir o que aquela pessoa estava procurando, estava buscando, qual era o pedido de ajuda dela. E eu ia olhar nos olhos para resolver de maneira mais assertiva. Foi uma decisão fácil? Não, não foi. Assim como empreender, para você que está aqui, sabe melhor do que eu que não é uma decisão fácil e não é para qualquer um ser dono do seu próprio negócio. Fazer as coisas dar certo. Cara, é difícil, é desafiador. Sabe aquela expressão, matar um leão por dia? Isso é real no universo do empreendedorismo. A gente sabe disso, ainda mais agora. Mas eu tomei essa decisão. Tomei e guardei pra mim e comecei a mudar o meu comportamento. Você sabe o que aconteceu nos primeiros tempos? As minhas vendas foram lá embaixo. Sabe por quê? A partir do momento que eu comecei a conversar com as pessoas, a entender o pedido de ajuda delas, a entender o que elas tinham vindo buscar, eu comecei a precisar ficar mais tempo com o cliente. Mais tempo. E assim como tudo na vida é habilidade que a gente desenvolve, né? Precisa tempo, preparação, o meu atendimento passou a ser mais lento. E no primeiro mês, as minhas vendas caíram lá embaixo. A minha gerente queria me matar. E as minhas colegas começaram a dizer que eu era louca e boba. Pra que isso? Que bobagem ficar conversando, perguntando, entendendo a necessidade do cliente e ganhando menos no final do mês, porque foi isso que aconteceu. Mas eu, que tinha engolido aquele tamanco a seco, não mudei o meu posicionamento, não mudei a minha intenção de atender as pessoas de uma forma diferente. E 2 meses depois, gente, 2 meses depois, e eu falo isso com propriedade, eu falo isso com muito orgulho, a grande mágica começou a acontecer. Eu comecei a vender
o dobro do que eu vendia antes. Eu já vendia muito. Eu comecei a vender o dobro, só que um detalhe, trabalhando menos. Eu não tinha mais dor nas pernas, eu não tinha mais dores de cabeça. Eu tinha horário para comer. E sabe por quê? Eu não precisava mais buscar cliente. Eu não precisava mais correr como uma louca dentro da loja. Os meus clientes começaram a trazer clientes para mim. E eu comecei a vender mais para cada cliente. Porque eu comecei a entender o que eles estavam procurando. Entender que aquele pedido de ajuda podia ser muito maior. Que uma solução só às vezes não bastava. E comecei a atender as famílias inteiras. E a mágica aconteceu. Então, assim, eu trouxe isso pra vocês hoje pra dizer pra vocês que foi a grande virada de chave da minha vida. 2 meses depois eu já vendi o dobro. Os clientes vendiam pra mim. Os clientes começaram a vender pra mim. Os clientes começaram a me vender. Eu comecei a vender pras famílias inteiras. Eu comecei a trabalhar menos. 3 meses depois, eu que tinha vindo do interior, falava errado, nunca tinha feito nenhuma capacitação, nada. Recebi a minha primeira oportunidade. Isso virou... Eu moro numa cidade pequena no interior, né? Isso começou a se espalhar, esse meu jeito diferenciado de atender. E com 3 meses depois eu recebi a minha primeira oportunidade para liderar, para ser gerente de um time de vendas. Eu não entendia direito o quê, por quê ainda, assim como eu naquela época não entendia por que aquele gerente tinha me dado a oportunidade. Quando eu disse eu não sei, mas eu vou aprender. Mas eu definitivamente hoje entendo que essa oportunidade veio por causa da minha mudança de comportamento e porque eu realmente entendi que eu não vendia tamanco. Aquela mulher, a Jaqueline, que estava ali, ela tinha vindo buscar esperança, ela veio buscar talvez a expectativa de um futuro melhor. Eu acredito que ela estava colocando em cima daquele filho mais jovem dela toda a expectativa de uma mãe de talvez envelhecer de uma maneira mais segura, com alguém do lado dela, né? E ela veio buscar tudo menos tamanco, menos um tamanco. Eu quero que vocês entendam o que é que vocês vendem. E outra coisa, lembra? Quem é especialista não vende, especialista ajuda, especialista resolve, né? Então, quando o cliente vem na frente de vocês pedir socorro, pedir ajuda, porque é isso que o cliente faz, qual é a ajuda que ele está pedindo? Qual é a ajuda que ele está pedindo? Certo? Certo, gente? Então, assim, obrigada de coração. Beijão. Até mais.